Desde enigmas históricos até desaparecimentos inexplicáveis, alguns mistérios desafiam a lógica e a ciência. Hoje, você conhecerá os 10 mistérios mais assustadores da história. Mas prepare-se, porque no final deste vídeo, uma revelação surpreendente pode mudar tudo. 10º, o mistério do Triângulo das Bermudas. O cemitério dos navios e aviões. Por décadas, o Triângulo das Bermudas tem sido palco de desaparecimentos misteriosos. Navios e aviões que passam pela região simplesmente somem, muitas vezes sem deixar destroços ou sobreviventes. Em 1945, 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos desapareceram durante um treinamento. O piloto chegou a relatar que suas bússolas estavam descontroladas e que o oceano parecia diferente. O mais estranho, o avião enviado para resgatá-los também desapareceu. Algumas teorias falam sobre falhas magnéticas, outras sobre portais interdimensionais, ou algo ainda mais sombrio. 9º, os telefones da Madame de Pompadour. Vozes do passado. Na década de 1980, uma família francesa comprou um telefone de luxo antigo, que supostamente pertenceu a Madame de Pompadour, amante do rei Luís XV. O telefone, porém, não estava conectado a nenhuma linha, mas mesmo assim continuava tocando à noite. Quando atendiam, ouviam sussurros em francês arcaico, mencionando o rei e a corte. Uma análise mostrou que o telefone realmente era do século XVIII, mas como era possível que ele ainda funcionasse? O mistério nunca foi resolvido. 8º, o desaparecimento do voo MH370, o avião fantasma. Em 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines partiu normalmente de Kuala Lumpur para Pequim. Pouco tempo depois, sumiu dos radares sem enviar qualquer pedido de socorro. O mais assustador, a última mensagem dos pilotos foi um tranquilo "Boa noite, Malásia 370". Depois disso, silêncio absoluto. Investigações indicam que o avião mudou de rota deliberadamente, mas ninguém sabe por quê. Nenhum corpo foi encontrado. Os destroços achados anos depois não deram respostas, e as teorias vão desde falhas técnicas até sequestro, ou até mesmo fenômenos desconhecidos. 7º, o som do bloop, algo gigantesco no oceano. Em 1997, cientistas captaram um som poderoso no fundo do oceano, apelidado de bloop. Ele era tão forte que parecia vir de uma criatura colossal maior que qualquer ser vivo conhecido. O som nunca foi ouvido novamente, e ninguém sabe o que o causou. Alguns acreditam que pode ter sido um animal gigantesco, talvez até um monstro marinho desconhecido. Outros falam de atividades extraterrestres ou civilizações submarinas escondidas. Será que não conhecemos todas as criaturas que habitam nosso próprio planeta? 6º, as linhas de Nazca, sinais para alienígenas. No meio do deserto do Peru, há enormes desenhos no solo, conhecidos como linhas de Nazca. Algumas têm quilômetros de comprimento e só podem ser vistas do céu. Mas como uma civilização antiga, sem tecnologia moderna, conseguiu fazer algo tão preciso? Teriam sido orientados por algo além da nossa compreensão? Algumas teorias sugerem que as linhas eram mensagens para os deuses ou até mesmo pistas de pouso para naves extraterrestres. 5º, o Homem de Taurede, um viajante de outra dimensão. Em 1954, um homem desembarcou no aeroporto de Tóquio com um passaporte de um país chamado Taurede, um país que não existia. Os guardas verificaram seus documentos, e tudo parecia legítimo, exceto por um detalhe: nenhum mapa do mundo continha Taurede. Ele ficou detido em um hotel durante a investigação, mas, na manhã seguinte, simplesmente desapareceu do quarto trancado. Teria vindo de um universo paralelo? 4º, o manuscrito Voynich, o livro que ninguém consegue ler. Escrito há séculos, o manuscrito Voynich contém textos e ilustrações que ninguém consegue decifrar. Ele é cheio de símbolos desconhecidos e plantas que não existem. Linguistas, criptógrafos e até a CIA tentaram traduzir suas páginas sem sucesso. Seria um código extraterrestre, um grimório de magia antiga, ou algo ainda mais misterioso? 3º, a passagem de Atlov.
O mistério da Montanha dos Mortos. Em 1959, um grupo de 9 alpinistas experientes partiu para uma expedição nos Montes Urais, na Rússia. Eles eram jovens, saudáveis e bem treinados para enfrentar o frio intenso da região. No entanto, algo terrível aconteceu durante a madrugada, e todos foram encontrados mortos dias depois, em circunstâncias que desafiam qualquer explicação lógica. A cena descoberta pelos investigadores era surreal. A barraca dos alpinistas havia sido rasgada de dentro para fora, como se eles tivessem fugido às pressas de algo que os aterrorizou. Alguns corpos foram encontrados descalços na neve, com sinais de hipotermia. Mas o que mais intrigou os investigadores foram os outros cadáveres. 3 tinham ossos quebrados e ferimentos internos compatíveis com um acidente de carro, mas sem qualquer sinal de trauma externo. Como seus ossos poderiam ter sido esmagados sem um único hematoma visível? Um dos corpos foi encontrado sem língua, como se tivesse sido arrancada. Vestígios de radiação foram detectados nas roupas de alguns alpinistas. As teorias para explicar o caso são diversas: um experimento militar secreto, um ataque de alguma criatura desconhecida, ou até mesmo um fenômeno paranormal. Nenhuma explicação foi considerada definitiva, e até hoje, a passagem de Dyatlov continua sendo um dos mistérios mais aterrorizantes e inexplicáveis da história. Segundo, o caso Elisa Lam, o elevador assombrado e a caixa d'água da morte. Em janeiro de 2013, a estudante canadense Elisa Lam se hospedou no Hotel Cecil, em Los Angeles, um local com um histórico assustador de suicídios, assassinatos e hospedagens de criminosos famosos. No dia 31 daquele mês, Elisa desapareceu misteriosamente. O caso só ficou mais bizarro quando a polícia divulgou a última filmagem dela, uma gravação do elevador do hotel. No vídeo, Elisa age de forma extremamente estranha. Ela entra no elevador, pressiona vários botões, mas a porta não fecha. Ela se esconde em um canto, como se estivesse fugindo de algo invisível. Em seguida, sai do elevador e faz gestos estranhos com as mãos, como se estivesse conversando com alguém que não aparece na câmera. Depois disso, ela nunca mais foi vista com vida. Semanas depois, os hóspedes do hotel começaram a reclamar de água com gosto ruim e cor estranha. Ao investigar, os funcionários encontraram o corpo de Elisa dentro da caixa d'água do hotel, no topo do prédio. O mais assustador, a caixa d'água era de difícil acesso, e sua tampa era pesada demais para ser fechada por uma única pessoa de dentro. Como Elisa chegou lá? O laudo apontou afogamento acidental, mas não havia sinais de drogas em seu corpo. O histórico sombrio do Hotel Cecil inclui casos de serial killers e hóspedes que relataram experiências paranormais. Muitos acreditam que Elisa foi vítima de algo sobrenatural, ou que ela estava sendo perseguida por alguém ou algo invisível. Até hoje, ninguém sabe como ela entrou naquela caixa d'água, e por que se comportava daquela maneira no elevador. Primeiro, os 2109. Mensagens do futuro ou um experimento secreto. Em 1984, um casal britânico, Ken e Debbie Webster, morava em uma casa antiga na cidade de Dudleston, Inglaterra. Certa noite, ao ligar seu computador BBC Micro, um modelo simples da época, eles encontraram uma mensagem estranha digitada na tela, escrita em inglês arcaico: "Eu sou L.W. e moro nesta casa. Por que ocupais minha residência?" A princípio, o casal achou que era uma pegadinha, mas novas mensagens começaram a aparecer, sempre assinadas pelo tal L.W., que alegava viver no século XVI. O mais estranho, as mensagens respondiam diretamente às perguntas do casal, como se alguém estivesse se comunicando através do tempo. Intrigados, eles perguntaram como L.W. estava enviando as mensagens. A resposta foi ainda mais perturbadora: "Eu sou ajudado pelos 2109, e eles virão a voz em breve." Pouco tempo depois, novas mensagens começaram a surgir, mas agora assinadas por 2109, uma entidade que afirmava vir do futuro. Os 2109 diziam estar observando a humanidade, e alertaram Ken e Debbie sobre mudanças que aconteceriam em nosso mundo. Algumas dessas previsões foram registradas antes de acontecerem de fato, o que torna o caso ainda mais intrigante. O mais perturbador, quando
Especialistas investigaram o computador do casal, não havia qualquer arquivo salvo contendo as mensagens. Eles chegaram a desligar o computador por semanas, mas as mensagens continuavam aparecendo. Alguns pesquisadores acreditam que os 2109 eram uma inteligência artificial do futuro tentando se comunicar conosco. Seria um caso real de viagem no tempo? Ou algo ainda mais obscuro e inexplicável? Muitos desses casos continuam sem explicação oficial, mas há algo que poucos sabem: todos eles possuem uma conexão misteriosa. O manuscrito Voynich menciona plantas que foram descritas nas mensagens do caso 2109. A passagem de Atlov aconteceu perto de uma base de testes militares, que relatou fenômenos parecidos com os do caso Elisa Lam. O som do bloop foi registrado próximo à região do Triângulo das Bermudas. E o homem de Taured? Bem, alguns pesquisadores acreditam que seu nome aparece escondido em anotações criptografadas dentro do manuscrito Voynich. Coincidência? Ou estamos diante de algo maior do que imaginamos? O que você acha? Deixe sua teoria nos comentários e se inscreva no canal para mais mistérios como esse.